Galera, o Fluminense acerta a contratação do Douglas Costa, mais um jogador chegando para o Fluminense, né? Temos também o Terãs também que assinou com o Fluminense, agora o Fluminense fecha com o jogador, né, que já retornou ao Brasil, chegou a jogar no Grêmio e voltou para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos e agora está de volta agora e vai vestir a camisa do Fluminense. Será que é uma boa contratação? Será que o Douglas Costa vai conseguir ter uma boa passagem pelo Fluminense? Lembrando que a última passagem dele pelo Grêmio, na minha opinião, galera, minha opinião, não foi boa. Foi uma passagem pífia. Foi aquela passagem lá que o Grêmio caiu para a segunda divisão. Será que ele vai chegar e vai conseguir fazer bons jogos pelo Fluminense? Essa é a dúvida, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham da contratação do Douglas Costa. Será que ele chega para poder ser um dos principais aí do time do Fluminense? Deixem nos comentários aí. Vamos acompanhar também na imprensa esportiva falando tudo sobre Douglas Costa no Fluminense. É por isso, quando você fala de é uma aposta válida, eu concordo. Pela questão. Se fosse o salário lá do Grêmio, aí eu acharia arriscado. Mas, assim, nesse molde que o Fluminense se preparou para fazer, eu acho que é válido. Pensando que, como a Nath falou, é um cara, tecnicamente, você não se discute. O talento dele, assim, ele no auge, cara, foi um dos melhores dribladores que eu vi nos últimos 15 anos. Assim, a capacidade dele num contra um, a velocidade, é um negócio... Também era quase imparável, assim, era impressionante. Sobretudo no Bayern de Munique, ali, o que ele jogou ali no Bayern era muito forte. Mas tem essa questão, atualmente. Então, acho que é um cara que pode enriquecer bastante o elenco, mas nesse contexto. Não acho que ele chega para ser titular, mas é um cara que pode contribuir muito ao longo da temporada. Essa intensidade não vai um pouco na contramão do fato dele já ter 33 anos, de ser um cara que já está há um tempo também sem atuar e vai precisar voltar a ter esse ritmo e nessa esteira também? Não são muitas contratações nessa questão também, Breler, de jogadores que vão compor de poucos jogos, talvez de uma intensidade diferente daquela que pede o sistema do Fernando Diniz, ou de uma ideia mais atual do que seja o futebol que vem sendo jogado, né? Porque a gente está falando de Renato, está falando de Douglas, a Nath cita o Terãs. Não são muitos jogadores com essa mesma característica de jogos com menos minutos, de menos jogos, de uma capacidade física inferior até por conta da idade. Talvez o Flu não está se apegando muito a isso? Não são jogadores com essa mesma característica? Então, há uma exigência do dinizismo do lado físico, e a gente percebeu isso na final do Mundial contra o Manchester City, que não consegue sustentar o volume de jogo por tanto tempo, ainda mais com uma equipe fisicamente superior. Mas eu vejo que a maior exigência do estilo do Diniz é do entendimento tático, da inteligência do jogador em executar essa proposta. E por isso o Diniz tem valorizado esse perfil mais cascudo, com mais rodagem, jogadores que já passaram pela Europa, por exemplo, que vêm com essa bagagem. Então, nesse aspecto, o Diniz traçou um perfil, acredita nele e, de certa forma, consegue balancear muito com o que o Fluminense tem de categorias de base. Aí é potência no ataque com o John Kennedy, o Alexander para dar mais fôlego no meio-campo, às vezes pelo lado esquerdo. Agora a possibilidade do Iseg dar fôlego e tem gente para rodar, ou durante jogos, ou ao longo da temporada. Então eu vejo que é coerente da parte do Fluminense traçar um perfil, acreditar, e o Fluminense conseguiu, mesmo com um elenco mais experiente, um elenco com muita gente na faixa superior a 30 anos, bater uma final de Libertadores e vencer. Então não há uma fórmula no futebol. O Fluminense, pelo menos, tem sido mantido uma estabilidade de um perfil de elenco e mantém essa ideia para 2024. E potencializa com Douglas e Renato. Claro. São peças fortes, né, nomes fortes, até de idade, o Renato principalmente uma idade mais avançada. A minha questão é só essa, de um elenco que se mantém ideias que permanecem para um outro ano, muito bem vencedoras, né, sucedidas as ideias do Diniz com esse elenco. Sim. Mas são caras que não trazem outra característica para o elenco nesse sentido, né? Ele ganha em qualidade técnica, se a gente for olhar realmente, assim, friamente, porque os jogadores que foram contratados, a exceção do Terãs, que a gente tem que ver como ele vai voltar, mas principalmente os que já demonstraram com a bola, como Renato Augusto e o Douglas Costa, a gente tem uma opção ali, a gente depois vai trazer isso com mais detalhes, mas o Keno não está tão bem, ou o Keno machucou, como aconteceu na temporada. Você pode deslocar o Arias e trazer o Douglas Costa para a ponta?
Até o próprio porque Terence. várias vezes o Arias se desloca e fica um buraco ali pelo lado direito. A situação do esquema do Diniz, ela traz uma condição que o jogador ele não vai guardar posição. Quantas vezes a gente vê o Marcelo lá na ponta direita, pelo meio, o Ganso vindo para volante, o Cano vindo recompor na bandeirinha de escanteio. Então, é um jogo muito dinâmico em que os jogadores cansam muito, né? Tem a questão física, mas tem muito uma inteligência de ocupação de espaço. Isso, querendo ou não, minimiza essa intensidade na hora que você precisa parar o jogo, né? Dar aquela esfriada no jogo, dar aquela movimentada no jogo. Os jogadores estão o tempo todo circulando no espaço da bola, isso talvez facilite. A ideia e a estratégia do Fluminense, eu acho que me parece coerente com a ideia de jogo do Diniz. O Diniz pensa num jogo técnico, né? O cara que tem a bola, ele tem que ter a inteligência do passe rápido, o Ganso. Quantas vezes ele pega a bola, tem 2 chegando em cima dele e já dispara o passe, pifa para o cara que está passando. Então, talvez nessa condição dê algo legal. Óbvio que fica uma interrogação na condição física. O Breler citou. Temporada passada, o Douglas Costa sofreu com lesão muscular. São jogadores que não fazem a quantidade de jogos que a insanidade do calendário nacional O Renato também passou pede. por problemas Exato. físicos no Corinthians. Então, isso vai ter que ser dosado ali e ser muito preparado. Eu concordo quando a Nath fala que o mercado é muito coerente com o que pensa o Diniz. E para mim ele de fato é. E é também quando o Breler coloca da questão da inteligência tática dos jogadores. Então talvez não seja um time que vai correr muito, talvez pela idade, pelo desgaste, mas vai correr certo. Sim. Então, porque são jogadores inteligentes que sabem os atalhos do campo. Então acho que isso vai funcionar. E sem dúvida, tecnicamente o time de 24, para mim, ele é melhor que o de 23. Mesmo sendo já o time que ganha a Libertadores, mas pensando só na questão técnica. Eu só tenho receio da questão da intensidade física. Por mais que sejam jogadores que vão correr correto, que estão extremamente alinhados com o que pensa o Diniz de futebol, mas ainda tem um momento de intensidade, assim, que você retorno rápido, ainda mais com um time que ataca com tantos jogadores. E aí não só a questão da idade, mas também do perfil do elenco. O próprio Gabriel Pires, que para mim tem tudo a ver com o Fluminense, um volante muito técnico, mas sem a bola não tem a mesma intensidade que, por exemplo, o André, um Alexander, um Martinelli. Então, é um time que ganha mais refino técnico ainda quando ele chega, mas ainda eu tenho dúvida em relação a... O elenco ficou melhor do que o elenco Eu acho que tecnicamente ele é melhor. Eu acho mas que ele tem mais... defensivamente não. Mas defensivamente eu acho que ele gera mais dúvida. Eu assim, eu não quero cravar... Tá falando da saída do Nino, por exemplo. Exatamente, sim. que chegou o Antônio Carlos, Então. mas ainda acho que precisaria mais um nome pro setor. E a gente tá com uma interrogação se o André também vai sair, né? Exato. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai, né? Porque tem uma questão lá na Europa que pode definir todo esse imbróglio se o André vai sair ou não. Não, diga lá. Só para completar, não é que eu tô falando, o Fluminense vai ser um time vazado, vai tomar um monte de gol. Não sei, eu só digo que tem um receio. Pode ser que dê muito certo, porque como a gente falou, eu acho que são contratações que casam perfeitamente com o estilo. Mas eu tenho só esse receio se as coisas podem, de repente, estourar lá atrás. Não, e a gente está falando de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, se não Exato. um dos melhores Seleção brasileira, do time, né? Seleção brasileira. E a gente está falando de um Fluminense que perde esse cara. E aí você, a gente está conversando Referência aqui... na bola aérea, ofensiva e defensiva. Também. Então, assim, e a gente está falando de um sistema que talvez peque um pouco nessa intensidade física, de uma fragilidade defensiva por conta desse sistema e de caras que chegam que não tem muito essa outra característica. Então, assim, eu acho que o Fluminense também precisa olhar com cuidado. Vamos dar uma olhada numa tela com as contratações, até para a gente contextualizar e elencar. E o Dom que também já vai se preparar lá para o campinho para poder montar o time, tá, Breler? Nosso professor André Dom. Tem uma base. Legal. Felipe Alves, goleiro. Antônio Carlos, o Dom que falava sobre ele, zagueiro também, a contratação. Assim, vamos combinar que não é no mesmo nível do Nino. Renato Augusto, Gabriel Pires, Davi Terence, Douglas Costa e o Lucumi. São as peças que chegam, então. Fluminense se reforçando em todas as áreas, dá para falar assim, mas talvez a defesa não seja uma altura, né? É uma interrogação, tem que ver o Breler... A peça da mesma altura do cara que saiu. O Breler ele cita essa questão até da copinha, né? Dos jogadores que se destacam no início do Campeonato Carioca. Alguém vai ter que sobrar defensivamente ali para o Diniz observar e trabalhar para a temporada, a não ser que o Fluminense vá ao mercado e traga um jogador. Mas a reposição para o Nino é muito difícil.
A gente está falando de um cara, como vocês citaram, seleção brasileira, que os números falam muito mais por ele. Então tem muitas questões ali. O Marlon vai dar conta? Felipe Melo, a gente sabe da condição dele também, que não joga 90 minutos. Né? Muitas um vezes... ano mais velho, assim, jogou muito. Eu acho que ele foi fundamental. Mas aquele lado preocupa. Também. É o Marcelo que sai muito e aquela parte fica ali totalmente vazia. O Felipe Melo fez um baita Mundial. Espetacular. O que ele faz na semifinal do Mundial é espetacular. Uma das melhores partidas do Felipe Melo nos últimos tempos dele aí. Né, de recomposição, de tempo de bola. Só que a gente está falando de um setor que carece uma reposição ali. Então, vamos ver como é que o Fluminense vai ser criativo. Precisa ser muito criativo. Donk, vamos lá. Vamos lá. Como você vai montar esse time do Fluminense com os reforços? Vai jogar todo mundo? Vamos junto aqui. Olha lá, o Donk tá barrando todo mundo. Calma, a gente vai partir. Quero ver se ele vai colocar Renato, Douglas, Ganso, quem mais? Não, Gabriel Pires, que é um bom jogador. Vamos por partes. A gente vai montando aqui junto, tendo como base, né, o time que fez a reta final, que foi campeão na final da Libertadores, que fez o Mundial, mas com as possibilidades que o Fernando Diniz tem. Obviamente. É o time sem o Nino. Exatamente, já entrando o Marlon. E aí acho que fica uma disputa. Num cenário ideal, como a Nath falou, o Felipe Melo indo muito bem. Ele é o titular, não sei qual a frequência que ele vai jogar numa temporada desgastante, mas ele é o titular do time. E aí, a princípio, o Marlon, que acho que é um cara que tende a ganhar mais espaço para ser o titular a princípio, mas podendo o Antônio Carlos perfeitamente, quando o Felipe Melo não tiver à disposição, ele entrar ou no lugar do Felipe Melo, do próprio Marlon, mas a princípio acho que Marlon e Felipe Melo é a dupla de zaga do Fluminense, mas ainda também acho que mais um nome ali no setor seria importante até por quão longa a temporada. Eu acho que, bom, laterais e goleiro, acho que está todo mundo de acordo que o ideal é manter os nomes que já estão. André ficando é a base do time. E acho que, assim, a princípio, como eu falei, acho que o Fluminense ganha muito com mais opções no elenco. Não, de repente, não jogadores que chegam para ser titulares absolutos. Nenhum desses chega para ser titular absoluto, acho que não. Acho que não. Pode ser que num cenário ideal o Renato seja o titular do time em outras circunstâncias. Mas, assim, a partindo, acho que dá para a gente partir para o início da temporada com a base que foi... Com o Renato muda o sistema, né? Muda o sistema. Você não vai jogar nesse 4-2-3. E aí, que assim, começando, essa é uma opção já do Fluminense. Para você mudar, colocando o Renato, eu vejo duas possibilidades. Uma é ele fazendo a função do Ganso, que acho que são jogadores com características até parecidas, de leitura de jogo, qualidade técnica, para fazer a mesma função, até conseguir manter a intensidade de jogadores tão tecnicamente brilhantes, então talvez caia a minutagem do Ganso, mas você consiga manter o alto nível tendo o Renato. Ou outra opção, você manteria o Ganso e colocaria o Renato, que acho que tem qualidade na saída de bola, por mais que ele jogue mais distante, jogando como um segundo volante. Tecnicamente, Renato na vaga do Martinelli, acho que o time evolui bem, tecnicamente. Só que aquela questão, o que o Martinelli muitas vezes recompôs no Mundial, às vezes até como o cara que dava sustentação ali para o Marcelo, jogando um pouco mais pelo lado esquerdo e cobrindo espaços, ele fez grandes partidas assim, o Martinelli. É o famoso sem a bola. O sem a bola. Assim, sem a bola. Até com bola um cara que contribui, mas assim, entre ele e Renato, acho que não há comparação tecnicamente. E até lembrando que a Nath falou da questão do jogo posicional do Fernando Diniz, muitas vezes o Ganso recompôs. Então, em várias circunstâncias do jogo, pode ser que seja assim, com o Ganso mais recuado e o Renato mais à frente. É muito dinâmico ao longo que aconteça a partida. É o tal do kamikaze do Diniz, né? Exato. Tecnicamente melhor. Que é um time que apoia muito ofensivamente com muitos jogadores. Se a gente fizer depois ali a simulação, Donk, desse time avançando, são jogadores que apoiam muito. Você vai ter muito desse time aí? O Marcelo até a gente vê muitas vezes até vindo até para a direita. Exato. No momento ofensivo. Então ele fica bastante aberto, você teria que ter alguém para cobertura, talvez até mais o André. O Samuel Xavier não daria tanto para subir assim ao mesmo tempo. É loucura. Era um time muito exposto. Mas tecnicamente é brilhante. E aí, Brenner, você não falou nada. Esse time aí dá para jogar assim com um homem só no meio, só o André? Dá. Às vezes ele abre mão até do André. O André vai para a zaga. Fica todo mundo com meio muito criativo. O Diniz já fez isso. E a gente bateu na tecla, né? O lado esquerdo do Fluminense é frágil, com Marcelo,
e Felipe Melo ali, os adversários vão explorar. Os adversários exploraram, o Fluminense eventualmente sofreu, mas na maioria dos jogos levou a melhor, porque o Fernando Diniz entende que há uma compensação, que é o Fluminense ter a bola e conseguir pressionar sempre o adversário. Então são riscos calculados pelo treinador do Fluminense. Vai, Donk. Dois cenários. Depois eu quero que você faça também com o André recuado e os reforços. Eu vou até colocar, justamente agora que o Breiler levantou essa bola. Normalmente sai o Felipe Melo, né, quando faz essa alteração. Um jogador que também, e aí a questão sem bola também me preocuparia, mas que pode fazer muito bem essa saída, para mim é o Gabriel Pires. Você recua o André, o Gabriel Pires sendo o primeiro cara de meio de campo, e aí tem aquele cenário com o Renato Augusto, mas vamos ser um pouco mais prudentes defensivamente com o Martinelli. O Gabriel Pires tem muita qualidade, assim, tecnicamente chega bem, tem finalização de fora da área, mas acho que não tem a intensidade que oferece o André no jogo. E o André também tem um passe espetacular. Mas eu vejo essa possibilidade dele jogando como primeiro volante ou até mesmo, em algumas circunstâncias do jogo, se a gente não tirar o Felipe Melo do time, dá para pensar no Gabriel Pires como mais um segundo volante, jogando ao lado do André, até um time um pouco mais cauteloso. Isso. Ele não tem a intensidade do Martinelli, mas também pode jogar como segundo volante, também seria um time ainda defensivamente mais cauteloso ali. Então acho que também tem essa possibilidade. O Dom, e tem um cenário também, principalmente para segundo tempo, abrir mão do Cano, ter o John Kennedy, que é um cara mais veloz, mais de puxada de contra-ataque, e aí ele pode talvez prescindir de um dos pontas, ou Keno Arias, e compor o meio-campo com Ganso e Renato Augusto. Então fica mais técnico no meio e não perde a velocidade no ataque. Então, vamos fazer esse cenário aqui. Deixa, por exemplo, um Arias mais encostado no ataque, joga o John Kennedy numa eventualidade no lugar do Cano. Você tem um meio-campo bem mais técnico, sem tanta profundidade, né, sem tanta profundidade, já que você vai perder um dos seus pontas. Aí você ia ter mais apoio do Samuel Xavier, provavelmente pela direita, com o Marcelo também pela esquerda. Meio campo forte. Um meio campo forte, mais técnico. Então, assim, talvez nem seja um cenário que o Diniz vai usar bastante, mas ele pode usar. É o meio campo mais preenchido, né? Exato. Ainda continua com problema de recomposição e velocidade. Exatamente. Mas é uma das tantas possibilidades que tem. A outra é aquela tática, aquela formação que acabou dando muito certo na semifinal da Libertadores contra o Inter, que acho que a gente tem que considerar porque é uma questão real de como o time jogou. Que é entrando o John Kennedy e o Cano, os dois fazendo a dupla de ataque, o André como base do meio de campo, você vai ter um ponta esquerda, o meia podendo ser o Ganso, o Arias, e aí a gente volta o Keno. O torcedor tricolor tá falando, e o Douglas Costa? Onde vai jogar? Nessa formação é mais fácil, é mais simples. Claro. Né? Exato. O Douglas no Keno ou no Arias. Exato. Ele pode jogar nas duas pontas. Eu acho que ele até rende mais. Precisa ver como está a questão da explosão dele ainda, saindo da direita e trazendo para dentro. Acho que essa é a posição que ele mais rende. Mas também você pode pensar num cara de mais profundidade pelo lado esquerdo também. Então acho que ele substituiria os dois. Eu nem coloquei tanto o Terans e o Douglas Costa, porque, a meu ver, eles chegam como reservas para ajudar na rotação do elenco. O Renato chegaria com muito mais condição de ser titular por esse encaixe, podendo ser um segundo volante, podendo ser o substituto do Ganso. O Douglas entra hoje no lugar do Arias. Pode entrar ou no lugar do Arias ou do Keno. Põe aí, vamos ver. O Douglas está aqui na minha frente. Então a gente imagina o Douglas aqui, por exemplo. Ou podendo inverter aqui e joga mais com o Keno. É um cara que sem a bola entrega menos que Keno e Arias. Sem dúvida. Vocês concordam comigo? Por isso que hoje eu não vejo ele sendo titular. Então vai depender muito de como os jogadores vão começar a temporada. O Keno, em dado momento, também entregou menos, né? Levou bronca do Diniz. Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. O Arias é um cara que se movimenta muito. É aquilo que a gente falava, não guarda a posição. Então, às vezes, ele vai flutuar lá pro lado esquerdo e vai abrir o corredor pelo lado direito. Circunstância de jogo. Eu acho que, na verdade, a gente está falando muito de posição, mas quando chegar na hora do vamos ver, o Diniz bota todo mundo para rodar ali do meio campo para frente. Tanto que a questão lá que a gente falou do Renato Augusto e do Ganso. Provavelmente, se eles jogarem juntos, vai ter uma troca constante de posição entre os dois. E só para falar de dois reforços que a gente não colocou, o Lucumi, que é um jovem ainda,
o Breler falou, eu também concordo, acho que a princípio ele não deve ter tantos minutos assim, mas acho que o cenário ideal dele seria mais jogando como lugar do Arias, um atacante mais aberto pelo lado direito, um ponta, então acho que seria esse cenário. O outro, que é mais curioso, que acho que ele dá mais possibilidades, é o Terans, porque ele é um meio ofensivo, mas no México ele vinha atuando muito como atacante. Então, por exemplo, nessa formação do 4-1-3-2, com 2 atacantes, ele pode perfeitamente, em vez de colocar o John Kennedy, colocar o Terans, jogando como um atacante mesmo. Não a 9, porque vai ser o Cano, mas sendo mais mobilidade. Pra você ter um ataque ainda mais leve, não tem o Cano, você pode ter John Kennedy e Terans fazendo essa função. Às vezes você quer ter um cara mais de encostar nos atacantes, mas sem a qualidade e o refino técnico do Ganso ou do Renato, ele pode perfeitamente também fazer essa função. Aí você teria um Terans jogando aqui, com o John Kennedy ao lado do Cano. E também o Terans é um cara extremamente versátil, é uma das grandes qualidades. A gente já viu muitas vezes o Lima sendo meio campista aberto pelo lado. Ele também poderia fazer essa função perfeitamente. Então, no cenário de ter um cara com menos características de ponta, mas jogando aberto pelo lado, o Terans também faz essa função. O Terans é o cara que pode jogar aqui, pode jogar nas pontas e pode jogar no ataque. Ele entrega qualquer coisa, assim, em relação ao posicionamento. Então, acho que o Diniz, para mim, resumindo tudo que a gente analisou aqui, ele ganha qualidade técnica, indiscutivelmente, e repertório tático. A gente está falando do meio para frente. Do meio para frente. Porque a gente está falando não só do 4-3-3 e do 4-1-3-2 que ele escalou, mas de possibilidades. De pontas menos agudos, jogadores para atacar por dentro. Você pode ter uma dupla com mais presença de área. Você pode ter um meio-campo mais técnico, sem tanta intensidade. Você pode, de repente, colocar um meio-campo mais defensivo, com jogadores com mais poder de marcação. Acho que ele ganha muitas possibilidades do meio de campo para frente. Vamos dar uma olhada numa tela com as médias de idade do Flu. Boa, Donk. O Donk vem pra cá. Na verdade, me chamou a atenção o Donk mexendo ali no campinho e tal. Só do meio pra frente as mudanças. O torcedor do Fluminense fica um pouquinho preocupado? O Donk mexeu só do meio pra frente? Ou o negócio tá tão bom que empolga? Então, porque assim, eu achei meio magra, como dizem os jovens aí, ó, o meio pra trás. Então, mas do meio para trás, o Fluminense tem uma questão que é planejar um time sem o André. O André é uma questão de tempo para sair. Se vai sair nessa janela ainda ou na janela do meio do ano. Um jogador muito assediado, tem propostas, tem o desejo de jogar na Europa. Então, com a saída do André, aí o Fluminense perde muito, porque é jogador de intensidade, que protege muito bem, ou protegia no ano passado a dupla Nino e Felipe Melo. Então, esse é o grande ponto de atenção. Num primeiro momento, o Fluminense tem na zaga, além do Marlon, além de Felipe Melo e Marlon, tem a opção do Antônio Carlos, que chegou, um jogador com 30 anos, com capacidade de render. Tem David Braz e Manuel voltando de lesão. Então, ele tem jogadores, o Thiago Santos pode jogar como zagueiro também. Ele tem opções. São as melhores, os jogadores dos sonhos do torcedor tricolor? Não, mas o Fernando Diniz tem esse hábito de acreditar nos jogadores, de passar confiança. Então, a princípio, eu acredito que o Fluminense vá com isso e precisa se preparar para a perda do André. E além do André, podem sair no meio da temporada John Arias, que também é um jogador de seleção colombiana, um jogador que tem muito mercado. John Kennedy, que é um jogador jovem. E com isso, imagina você perder André, John Kennedy e Arias, e aí aumenta ainda mais a média de idade do elenco. Então o Fluminense certamente com essas contratações já se precaver, não contrataria à toa Terans, Douglas Costa e Lucumi, que são 3 jogadores que atuam pelo mesmo setor, curiosamente o setor do Arias, então já certamente está se precavendo de uma eventual saída. E, naturalmente, o Fernando Diniz faz esse processo de transição de elenco e de rejuvenescimento. E aí entra Isaac, outros jogadores da base que podem compor, o próprio Lucumi, que tem 19 anos. E é interessante, dos reforços, os únicos que têm menos de 30 anos são o Terans, que tem 29, está quase lá, e o Lucumi, que é uma aposta que é muito jovem. Preocupa essa média de idade? Então, mas aos poucos, esse elenco tende a se renovar, como se renovou no ano passado. Ninguém esperava, por exemplo, que o Alexander teria espaço. O Alexander ganhou minutos, o John Kennedy foi uma volta ali que o torcedor tricolor olhava, esse cara voltando de novo, e deu a resposta. Então, naturalmente, eu vejo que o Diniz, partindo de uma base mais experiente, mais cascuda, também prepara o terreno para jogadores de Xerém e, eventualmente, de contratações mais jovens e apostas como o Lucumi.
Galera, vou ser sincero, esse negócio de você ter um time com média de idade muito alta é complicado. O estilo de jogo do Fernando Diniz, que é jogando com intensidade, pode talvez não dar certo, né? Isso daí preocupa um pouco. É porque você tem muitos jogadores com a média muito alta. Douglas Costa, será que ele vai aguentar fisicamente jogar da forma que o Fernando Diniz joga? Complica, você já tem um Renato Augusto, você já tem um Ganso, já tem um Cano, já tem um Felipe Melo, já tem um Marcelo. Aí agora você tem mais um Douglas Costa. Será que o Fluminense vai conseguir? Ano passado o Fluminense conseguiu Libertadores, tá? Com esforço danado, mas será que esse ano o Fluminense vai conseguir arrumar alguma coisa com o time com essa média de idade? Não era hora do Fluminense rejuvenescer esse time, começar a trazer jogadores um pouco mais jovens, né? Porque assim, eu não sei se é o estilo do Fernando Diniz, só quer trabalhar com jogador já experiente, não sei. Eu não sei se isso daí é ideia do Fernando Diniz, né? Ou é da diretoria, não sei. Alguém tá pedindo esses jogadores. E assim, eu acho que não é uma boa, não. Não é boa, não, porque o nosso campeonato são muitos jogos. Você ter jogadores com média de idade alta é problemático, porque a qualquer momento pode ter lesões. E vai sair jogadores, isso daí é bem certo, jogadores Fluminense no meio do ano aí, onde sai mais jogadores, né, que é a janela europeia, né? Então acredito que deve sair muitos jogadores ainda do Fluminense, então tem que abrir o olho porque a situação aí tá complicada, hein? O Fluminense precisa pensar um pouquinho em diminuir um pouquinho essa média de idade, porque assim, ano passado conquistou título, mas esse ano aí tem que abrir o olho, né? Porque tem muitas equipes aí que tá vindo forte também. São contratações assim, jogadores que jogam muita bola. Douglas Costa, Renato Augusto, Terãs, são bons jogadores. Mas é um risco, né? Um risco que o Fluminense está correndo nessa temporada de 2024. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.